Então, boa noite, meus caros, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Eu sou o Tiago Mota, como sabem, e no vídeo que fiz anteriormente, já há uma semana e qualquer coisa, fiquei então de colocar vídeos semanais, 1 a 2 vídeos por semana, e aqui vai o primeiro vídeo então. Hoje vamos abordar aqui o tema sobre alimentação no doente com AVC. Acho que é um tema bastante importante, um tema sobre o qual eu já fiz uma formação e queria partilhar o conteúdo com vocês, que acho que vão gostar. Fiquem por aí. Com AVC é um tema bastante importante. As pessoas que têm um acidente vascular cerebral ficam com algumas mazelas, algumas pontuais, agudas, outras que se tornam crónicas. Portanto, vamos direcionar um bocadinho aqui mais para a parte da alimentação, que é um fator bastante importante, para evitar situações mais complexas. Portanto, vamos começar. Não se esqueçam, antes de mais, de subscrever o canal, de deixar um gosto, partilhar nas redes sociais, portanto, para ajudarem o canal a crescer e para eu poder trazer mais conteúdo cada vez melhor e com mais elaborado também. Portanto, vamos então avançar. Portanto, o que é isso, a alimentação no doente com AVC? Como todos sabemos, nos acidentes vasculares cerebrais é muito importante a parte da alimentação, visto, como eu disse anteriormente, que os doentes normalmente ficam com algumas mazelas, algumas comorbilidades, algumas lesões neurológicas que levam a que haja alguma alteração nessa atividade de vida, comer e beber, na atividade de vida, alimentação. E isso é importante nós conseguirmos contornar esse tipo de situação. Portanto, hoje vamos abordar aqui um bocadinho a situação vamos começar aqui por tentar contextualizar um bocadinho aqui esta situação a nível epidemiológico, falar aqui um bocadinho sobre fatores de risco que sejam importantes para este nosso tema de hoje, a alimentação no doente com AVC, aqui no canal Cuidar Mais Saúde, não se esqueçam. Vamos também falar aqui um bocadinho sobre alimentos, nutrientes, a sua importância, a sua influência. Iremos abordar aqui uma das mazelas principais que está relacionada com a deglutição e a disfagia, portanto, que é um tema bastante importante também, podemos tentar contornar com algumas dicas que aqui vou dar. E fiquem por aí, alguma dúvida que tenham, não se esqueçam, daqui em baixo podem enviar um e-mail que eu tentarei esclarecer essas mesmas dúvidas. Então, qual é que é o objetivo principal desta minha aula, formação de hoje? Eu quero é que desse lado, consigam perceber a importância da alimentação no doente, neste caso em fase aguda. A pessoa que está internada, teve um AVC, está internada, teve mazelas, não teve, mas a importância da alimentação nesta fase mais aguda. Atenção, não estou a falar em situações crónicas, embora algumas situações que eu vou abordar aqui também se possam transportar para quando a pessoa vai para uma instituição, quando a pessoa vai para casa, portanto vão ser úteis também nessa situação, mas aqui mais direcionado para uma situação em que a pessoa esteja numa fase aguda, tenha tido um AVC recentemente, um acidente vascular cerebral recentemente, e que esteja internada, e quais os cuidados imediatos ou durante o internamento, em que há essa fase de transição, portanto até haver ali alguma melhoria numa fase, por exemplo, em que tem um AVC isquémico, vamos dar um exemplo, em que está em fase isodensa, e até começarmos a ver ali algumas melhorias, quer pela administração dos fármacos direcionados para essa situação, quer pela própria fisioterapia que vai sendo feita, no pós-evento cerebral. Pronto, o que eu quero mesmo é que vocês compreendam a importância da alimentação então neste tipo de patologia, que é muito importante. Vamos aqui demorar também aqui alguns fatores que podem pôr em risco então o utente com este tipo de patologia. E para vocês terem noção, a alimentação apresenta um papel de relevo, é óbvio, e principalmente os estilos de vida, não é? E
e há determinados alimentos, determinados fatores alimentares, neste caso, que põem em risco a ocorrência deste tipo de patologia. Tratamento. Normalmente nós lembramos sempre da medicação, mas esquecemos de algo que até por vezes é muito mais importante, que é a alimentação, né? E isso muitas vezes não se fala. Para terem aqui uma ideia, é a terceira causa de morte só depois das doenças cardiovasculares e cancro. Atenção. Portanto, o AVC é a terceira causa de morte nos países industrializados. Também conseguimos perceber um bocadinho o porquê desta situação, não é? O stress diário, o tipo de alimentação que se leva, fast food e esse tipo de estilos de vida que também não são muito favoráveis a evitar este tipo de eventos de patologia. E a incidência aqui nos países europeus é estimada de 100 a 200 novos casos por cada 100 mil habitantes. Portanto, vejam bem isto por ano, atenção. E a primeira causa de morte é em Portugal. Portanto, o AVC, neste momento, é a primeira causa de morte em Portugal. Os fatores de risco dividem-se aqui em dois temas, em duas vertentes, que são os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Portanto, os modificáveis são aqueles fatores de risco que vós aí desse lado devem ter noção, que têm a ver, estão relacionados mais com a hipertensão arterial, o tabagismo, o sedentarismo, a dislipidemia. Estamos a falar também de uma fibrilação auricular, que também é um fator de risco para acontecer um evento destes, uma estenose carotídea. Portanto, um acidente vascular isquémico transitório normalmente é um AIT, designado por AIT. Também quem tem um AIT poderá ter mais probabilidade de vir a ter um AVC, um novo evento, um AVC prévio, por exemplo. Portanto, o alcoolismo, a obesidade, terapias hormonais ou outro tipo de terapias de substituição. Portanto, a diabetes é muito importante. A diabetes afeta muito a microcirculação, afeta a parte renal, é multissistémica. Portanto, e é uma doença silenciosa que muitas vezes passa ao lado e ninguém dá por isso. Só detectam às vezes quando já há uma fragilidade muito grande por parte de determinados órgãos devido à diabetes. Portanto, é muito importante. Depois temos aqui os não modificáveis, que estão relacionados normalmente com aqueles que nós não podemos modificar. São fatores que nós não podemos modificar. E que fatores são esses? Perguntam bem. O género, por exemplo, a idade, fatores hereditários, são aqueles que nós herdamos dos nossos ascendentes, não é? E a etnia. Por exemplo, a ingestão de frutas e vegetais, não sei se têm a noção aí desse lado, podem diminuir, por exemplo, em cerca de 11% a probabilidade da pessoa ter um AVC, que é pela quantidade de fibras que os vegetais têm e que ajudam também a eliminar muitos dos hidratos de carbono, que não sendo consumidos se transformam em triglicéridos, são aquelas gorduras que nós sabemos que se acumulam muito na parte abdominal e que nos homens que têm extremo perímetro abdominal, que podem levar a infartos agudos do miocárdio, entre outras situações, não é? Porque não é só aqui localizado, há outras situações que também são afetadas depois. Os cereais integrais e fibras, lá está, ou o peixe, quando consumidos semanalmente, também são benéficos, principalmente os que são ricos em ômega 3, portanto, que é aquela gordura poliinsaturada que ajuda bastante a reduzir também a parte do colesterol, que é virada para o colesterol. Não sei se sabem que 80% do colesterol não vem da alimentação, é o nosso fígado que produz. Portanto, as pessoas também há aqui um certo mito sobre essa situação. Portanto, apenas 20% do colesterol que nós temos vamos buscar à alimentação. Portanto, existe o HDL, como sabem, que é o High Density Lipoprotein, e existe o Low Density Lipoprotein, que esse é que dizem que é o colesterol mau. Portanto, esse colesterol mau, o que é que acontece? Esse colesterol mau, basicamente, é o colesterol que o fígado envia e se agarra às paredes dos vasos das artérias e para aí fora, depois vai estenosando as artérias, vão ficando mais curtinhas, mais estreitas, e o que é que acontece às artérias? O que acontece depois? Há mais probabilidade de vão-se acumulando ali naquele estreitar da artéria, né? Vai-se acumulando ali restos e restos também de coágulos, vão-se acumulando ali coágulos, pode soltar um coágulo e esse coágulo o que é que vai acontecer? Vai ou migrar, que se designa por um êmbolo, não é? E vai entupir um vaso
que seja mais estreito e dá-se o evento. Ou pode ser local, pode ser aí nesse local, ficar aí e ocluir aí o dito vaso. Portanto, estas situações são importantes também. O consumo diminuto, tentar diminuir o consumo de sódio, dietas pobres em sódio, ricas mais em potássio, magnésio ou cálcio, proveniente de produtos mais lácteos, mas com baixo teor lipídico, portanto são aconselháveis neste tipo de situação e têm um efeito protetor para a questão aqui do AVC. Portanto, o que é que acontece em relação ao estado nutricional deste tipo de utentes? Por exemplo, este tipo de utentes que se encontram em meio hospitalar, o que acontece? Além de terem um risco acrescido de infecção, como todos nós sabemos, apesar de haver guidelines, haver procedimentos, etc., é sempre um risco acrescido ficarem com alguma infecção nasocomial, que são infecções que são normalmente transmitidas em meio hospitalar. O que é que acontece? Há uma desnutrição. A desnutrição é muito comum neste tipo de doentes e vai-se agravando durante a hospitalização. Porquê? Porque eles têm, a maior parte deles tem deglutição, neste caso. O engolir é mais lentificado. E o que é que eles fazem? Muitos deles eles próprios têm medo, da minha experiência, de deglutir, porque ao deglutirem têm medo de se engasgar. Portanto, eles próprios reduzem, por si só, já não comem o que estavam habituados a comer em casa. As dietas, mesmo sendo adaptadas, não são iguais. Portanto, a comida vem muitas vezes sem sal, porque está adaptada ao tipo de patologia, ou tem uma quantidade de sódio mínima, né, que é o sal, sódio mínima, e já não é do gosto deles, porque estão habituados a comer comidas com muito sal, por exemplo. Normalmente é este tipo de utentes, é o que acontece. E o que é que acontece? Estando mais imobilizados, não fazendo qualquer tipo de exercício, apenas mesmo que tenham fisioterapia durante o internamento, não têm a atividade que tinham. O que é que acontece? Vão perdendo também massa muscular. Portanto, funciona um pouco nestes moldes. E o que é que acontece? Apresenta uma prevalência, por exemplo, de 16% no momento da admissão hospitalar, até cerca de aos 50% em 2 ou 3 meses. O caso desta desnutrição, para terem noção dos números, a prevalência é de 16% no momento da admissão hospitalar, até aos 50%, em 2 a 3 meses. É para vocês terem noção das coisas. O hipercatabolismo. O que é o hipercatabolismo? O catabolismo é o consumo, o partir das moléculas no nosso metabolismo, não é? O nosso metabolismo, imaginem uma fábrica a trabalhar e precisa dos materiais para fazer alguma coisa. Assim são as nossas células também, funcionam um bocadinho assim. O catabolismo é quando nós consumimos, vem de catalisador, consumir determinadas coisas, através das enzimas, etc., que nos ajudam também nisso. Proteínas quaternárias. O catabolismo é o consumo de moléculas, partir as moléculas para consumir. O anabolismo é a formação de novas moléculas, é ao contrário. Portanto, o hipercatabolismo neste tipo de doentes é elevado, por isso é que aumenta a desnutrição destes doentes, porque o hipercatabolismo, pelo próprio stress da situação, é bastante elevado. Há um consumo visceral muito grande também. Portanto, isto é importante. Como é que nós fazemos essa avaliação? Esta parte acho que também é bastante importante. Esta avaliação nutricional. Neste estudo nem sempre é fácil, como devem calcular. Porque é assim, eles não falam, muitos deles têm algum tipo de incapacidade, portanto, que pode afetar a fala. Às vezes uma parte do corpo fica com hemiparésia, ou à direita ou à esquerda, ou mais braquial ou mais crural, a perna. Há um tipo de situação. O que acontece muitas vezes neste tipo de doentes é que fontes de comunicação tornam-se escassas, porque às vezes podemos perguntar, olha, sente-se melhor assim, o que é que gosta mais, tem mais dificuldade quando dou determinado tipo de alimento, mais sólido, mais líquido. Portanto, não podemos contar muito com o doente, claro que temos sempre que tentar, mas é mais difícil, temos que tentar arranjar meios para tentar comunicar com o doente, quando ele tem disartria, que é a dificuldade em falar, em perceber bem o que ele diz. Às vezes tem afasias. Portanto, há aqui alterações da linguagem que tornam mais difícil nós conseguimos também, e torna-se um obstáculo para nós conseguirmos adaptar a alimentação neste tipo de doentes, algo que eles gostam mais, ou tentar evitar determinadas situações. São doentes que muitas vezes vivem sozinhos também, não temos feedback da parte das famílias que nos digam o que é que eles gostavam mais, como é que era a vida deles, como é que eram as rotinas deles.
não temos, no fundo, dados que nos ajudam, ou que nos ajudem, neste caso, desculpem, a direcionar melhor o nosso planeamento, para depois uma intervenção mais eficaz. Muitas vezes não conseguimos também avaliar peso e a altura do doente, porque o doente encontra-se acamado, não temos meios, muitas vezes, recursos físicos, recursos materiais, não falando dos recursos humanos, não é? Mas materiais, muitas vezes normalmente não temos camas que fazem o peso, com balança, elevadores com balança também temos poucos ou nenhuns, portanto isso torna mais difícil, apela-nos um bocadinho à nossa criatividade muitas vezes. As causas de alterações do padrão funcional. O que é isso, o padrão funcional? Tem a ver com o padrão fisiológico do doente, como é que ele era, como é que ele faz as suas atividades de vida diárias, o normal, não é? Só para terem aqui uma ideia, quando do internamento, ou seja, quando da patologia, melhor dizendo, quando existe este tipo de eventos, um AVC, um acidente vascular cerebral, cerca de 30 a 50% dos utentes que entram em meio urgência e depois ficam internados a posteriori, têm 30 a 50% têm disfagia, que é a tal dificuldade em engolir, engasgam-se facilmente com qualquer coisa. Não só porque têm, imaginemos, o desvio da comissurolabial, que é uma parte da face que parece que está caída, ou seja, eles não têm sensibilidade ou têm diminuição da sensibilidade, ou têm e da motilidade. Nota-se perfeitamente quando as pessoas têm um AVC e ele incide a nível motor e só observacional, nós vemos que um dos lados ficou afetado e há um desvio da comissurolabial, nós vemos logo perfeitamente. Às vezes são discretas, mas por norma vê-se bem. E o doente tem muito receio de estar muitas vezes com a comida do lado que está afetado, embora o lado afetado, a nível motor, nunca seja o lado cerebral que é afetado, é sempre cruzado nesta situação. E lá está, tem dificuldade em mastigar porque muitos deles têm uma parésia facial, não é? Portanto, nós estamos a pôr comida, vamos dando comida ao doente, com cuidado, existem vários instrumentos depois. Há doentes que então ficam com mazelas permanentes e que não conseguem segurar bem ou perdem a motricidade fina, principalmente quando é AVCs do cerebelo, onde eles estão a alimentar, muitas vezes temos que adaptar com talheres próprios, direcionados para este tipo de doentes, com outro tipo ergonómicos, porque já não conseguem segurar com motricidade fina, só grossa, portanto tem que ser, por exemplo, um cabo mais grosso, outra situação, entre outro tipo de situações. Portanto, tem aqui uma dificuldade física também na manipulação de determinadas de talheres, alterações, como eu falei agora, alterações do campo visual também. Muitos deles têm diplopia, muitos deles têm outras alterações, nistagmo, etc. Muitos deles têm vários tipos de alterações a nível visual que também dificulta o conseguirem ver a comida e estarem a direcionar a colher com a comida ou o garfo, que também não é muito boa ideia neste tipo de situações, vocês percebem porquê? Para a boca, para depois conseguirem alimentar, portanto, e para verem, porque depois são doentes que se tornam, muitos deles, desconfiados, porque e muitos deles também com depressões, ficam com um humor deprimido e por aí fora, toda a gente percebe porquê, não é? Porque ficam dependentes em grau elevado ou moderado, muitos deles de outro tipo de terceiros, não é? Portanto, ninguém gostaria de passar por esse tipo de situação. Portanto, há aqui alterações no campo visual, como eu disse, e há má coordenação e equilíbrio também. Portanto, isto também é importante. Não tendo coordenação, não tendo equilíbrio, também tem mais dificuldade em se conseguirem alimentar. Portanto, passa por nós, profissionais de saúde, estarmos em cima do acontecimento, por assim dizer, e tentarmos ser até um pouco criativos por vezes, falar com o doente, se não conseguimos ter feedback dele, usar outras estratégias como quadros com letras e ele pode ir apontando para fazer um nome, temos de ter muita paciência. Portanto, não podemos demonstrar impaciência ao doente, porque ao demonstrarmos ele também fica frustrado e sente que está a ser um estorvo até para quem está à frente dele a tentar ajudar, e já basta terem um humor deprimido muitos deles. Portanto, vamos tentar animá-los aqui. Como é que se avalia essa deglutição? É assim, uma disfagia moderada ou grave
Normalmente nós há uma colocação de sonda nasogástrica, orogástrica, mas normalmente nasogástrica. É uma sonda, eu agora não tenho aqui, mas vocês vão ver aqui na imagem que eu vou colocar. Portanto, é uma sonda que se coloca no nariz, que depois vai ao estômago. Porque é que essas sondas... É um bocadinho invasivo. Porque é que essas sondas normalmente são colocadas quando há disfagia moderada ou grave? Porque há aqui um grande risco do doente possa aspirar o conteúdo alimentar. E acreditem, há muito doente, mas mesmo muito doente, que já não sai do hospital por causa de situações destas. Portanto, que tem que depois fazer antibiótico, muitos até não sobrevivem por microaspirações ou algo do género. Portanto, temos de ter cuidado com este tipo de situações. Quando vemos que é um doente que tem uma disfagia moderada ou grave, ou seja, a pessoa dá-lhe algum tipo de líquido, algum tipo de sólido, e ele engasga-se facilmente. O engasgar não é dar e ele começar a tossir. É muitas vezes, passado uns segundos, vemos que ele tosse e pensamos, se calhar é um leigo que pensa que é uma tosse normal, mas não, é uma tosse derivado ao que foi dado a ele, à ingesta. Portanto, temos de ter cuidado com este tipo de situação. Normalmente iniciam a alimentação entérica, que é a alimentação por sonda, com máquinas próprias, com uma bolsinha com a alimentação, que é colocada, e a alimentação é dada automaticamente. Portanto, e faz-se um protocolo, segundo protocolo, vários serviços, depende do serviço, depende do hospital, cada um tem o seu protocolo. Normalmente é feita essa análise e depois essa indicação ou essa prescrição pela nutricionista, ou pelo nutricionista que tiver de serviço, junto com os enfermeiros, e portanto, consoante o peso do doente, se tem lesões, se não tem, tegumentosas, etc., feridas, nós assim ajustamos o ritmo da alimentação que é dada e o tipo de alimentação que há, porque é variada, aliás. 24 horas, por exemplo, após a admissão, se o doente tiver recuperado a deglutição, porque às vezes nas primeiras 24 horas, normalmente no AVC são as 24 horas mais importantes, é o após o evento, portanto, que o doente normalmente tem que estar em repouso, depois até fazer Dopplers e ataque. O que é que acontece? Inicia a dieta pastosa após essas 24 horas, aliás, ao fim de 72 horas. Fazemos sempre nova avaliação para saber se o doente mantém a deglutição eficaz, se tem reflexo de deglutição, se é eficaz, ou se há algum agravamento ou algum tipo de situação. Portanto, tem que haver aqui, como já perceberam, há aqui uma avaliação constante e um acompanhamento constante e assíduo deste tipo de situações, ok? Portanto, nunca esquecer isto. Basicamente, nós temos que avaliar aqui as condições cognitivas do doente, a capacidade dele, se ele tem capacidade ou não de cooperar com o profissional de saúde, ou neste caso com o cuidador, pode ser o cuidador, a esposa, o marido, enfim, quem é o cuidador. É óbvio na vigilância do profissional de saúde, neste caso do enfermeiro, e esclarecer as dúvidas todas e mais algumas que possa haver da parte desse cuidador também, porque essa pessoa pode ir com algumas mazelas para casa e ter possibilidade de ir para casa, para domicílio, e é bom que as pessoas quem seja o cuidador, consiga estar desperto para detectar determinadas situações. Portanto, é bom sempre fazermos um bocadinho de educação para a saúde, principalmente educação para a saúde, promoção, mas principalmente educação para a saúde, para evitar situações mais complexas e complicadas. Avaliamos sempre aqui as alterações visuais. Muitas vezes doentes têm diplopia, nós fazemos o tamponamento de um globo ocular e depois vamos alternando a cada X horas estamos no fundo a ensinar o cérebro ou a ensinar assim, as células, os neurónios, não é? Que estão em redor daquela lesão que aconteceu a aprender, a adquirirem as funções dos que ficaram lesados. Portanto, normalmente funciona desta forma. Portanto, temos que avaliar aqui as alterações visuais, sendo sempre avaliadas. Gerimos a dieta, o regime alimentar, a textura, a intolerância, que se há ou não a determinados alimentos. Quando eu digo gerir a dieta, vemos a consistência da dieta, se podemos progredir na dieta, ou seja, imaginemos que é um doente que tem uma disfagia sólidos, temos uma dieta líquida, ele tolera bem essa dieta líquida, mas vai melhorando e já pode passar a pastosa,
a dieta mais pastosa, mais consistente. E da pastosa melhora, pode passar uma dieta mole, portanto, direcionada para o tipo de situação dele. Portanto, há aqui uma avaliação que tem que ser constante, ok? Pronto. O posicionamento do doente é um fator muito importante, que muitas vezes é esquecido e que não pode ficar de lado. Ou seja, nós é óbvio que chegamos ao pé do doente, não vamos... Primeiro temos de falar com o doente, como é óbvio, não é um objeto, não é? Muitas vezes é esquecido por profissionais. Do outro lado, o que é que acontece? Nós temos que saber que o doente não pode ser alimentado deitado. Nem uma pessoa que não tenha, mesmo uma pessoa, imaginemos nós, imaginem se estão deitados e estão-lhes a dar água, ou estão-lhes a dar qualquer coisa, ou estão a comer deitados. Alguém come deitado, isso normalmente não é normal, não é quase fisiológico nós estarmos a comer deitados, não é? É óbvio. Portanto, muito menos em doentes que têm lesões cerebrais e que têm alguma perda de funcionalidade, perda de funções a nível, por exemplo, da deglutição, que é o que nos interessa aqui da alimentação. Portanto, neste tipo de doentes, o que é que temos que fazer? Há uma coisa muito importante, que é, primeiro temos que elevar a cabeceira. Se puderem fazer levante da cabeceira até 30 graus, ou pelo menos um semi-fuller ou um fuller, quer dizer que é, por exemplo, 30, 40 ou 90 graus, que é um fuller. 90 graus é a relação, vamos imaginar a cama, não é? 90 graus, a cabeceira com o outro plano. Portanto, isto é importante. Porquê? Para evitar o risco de aumentar o risco ainda mais de engasgamento. Portanto, este tipo de situação é importante. Portanto, ter sempre atenção. Posicionamos o doente bem sentado, bem confortável, tentamos ter feedback da parte dele se está confortável, se não está, costas direitas, cabeça ligeiramente fletida, porque sabemos que quanto mais cabeça estiver fletida, menos risco que há, porque fechamos mais um bocadinho a via aérea e há menos risco de haver uma aspiração de conteúdo. Portanto, isso também é importante. E do que é que nós fazemos normalmente neste tipo de situações? Nós, por vezes, quando os doentes têm disfagia, não é? Neste tipo de situações também, há vários tipos aqui de consistência a nível de conteúdo, que há produtos que se põem, tipo uma farinha, que são espessantes, na própria, por exemplo, na água ou numa sopa, etc., que fazem com que essa sopa, quando há disfagia a líquidos, por exemplo, fique mais consistente, mais pastosa. E assim o utente consegue deglutir melhor os alimentos, está bem? Pode ser algo temporário, como eu disse inicialmente, como pode ser uma mobilidade futura. Portanto, temos que ir aqui adaptando e tem que haver sempre aqui uma avaliação dessa situação. Outra coisa que é importante é fazer aqui uma coisa que se chama facilitação cruzada, que é, o doente tem, por exemplo, um AVC à direita, do hemisfério direito, imaginemos isto. Ele vai se traduzir, a nível motor, como eu disse há pouco também, do lado esquerdo. O que é que nós fazemos? O doente tem tendência a esquecer esse lado. E esse lado tem que ser estimulado. Estimulado como? Não só a nível da cabeceira, da mesa de cabeceira, outras coisas que devem ser postas desse lado, do lado supostamente afetado, do lado motor, como também a aproximação ao doente deve ser feita sempre por esse lado, para obrigar o doente a olhar para esse campo visual. Não esquecer esse campo visual, e ele, ao virar-se, a ser obrigado a virar nesse campo visual, também tem estímulo, não só a nível do tato, né? Que sente nos receptores nervosos da pele, e também obriga a olhar, como eu disse. Portanto, essa parte também não pode ser esquecida, ok? Temos que saber gerir o ambiente. Isto também já foi um bocado relacionado com o ambiente, não é? O ambiente tem que ser um ambiente calmo, já basta o stress traumático do próprio evento cerebral que aconteceu, do acidente vascular cerebral, como todas as frustrações por não conseguir deglutir, ter uma alimentação razoável, a perda nutricional, etc. Tudo o que eu disse anteriormente. Portanto, o ambiente aqui, não haver um ambiente de conflito, stress. Neste tipo de situações há sempre a família mais preocupada, às vezes demonstra a preocupação em frente ao enfermeiro, que aconteceu-me várias vezes também. Nós tentamos sempre não demonstrar isso e não passar isso para o doente. Atenção, isto não é esconder a situação ou o diagnóstico, ou seja o que for, ao utente, ao doente. É sim nós evitarmos situações de stress, pelo menos uma fase mais aguda, tá bom?
Portanto, isto é bastante importante, porque vai desmotivar também o doente, não só estressa o doente, aumenta aqui o hipercatabolismo, como falámos há bocadinho também pela situação de stress, e aumenta também aqui o estado depressivo do doente, porque por si só já não é muito favorável. Depois, tentamos sempre que o autocuidado da alimentação, do comer e beber, seja feito pelo próprio, como diz o nome, autocuidado, seja feito pelo próprio doente. Portanto, o próprio doente tentamos sempre que seja ele a alimentar-se. Ajudamos, motivamos. Portanto, isso é bastante importante. Provemos aqui uma correta higiene oral também. Portanto, muitos destes doentes estão entubados, alguns, porque têm uma disfagia severa, como eu disse há pouco. Há um grande risco de aspiração de conteúdo, pelo menos numa fase inicial. E então não podemos descurar aqui a higiene à boca do doente. Portanto, lavar bem a boca. Se tiver, às vezes descura-se um pouco. São doentes que, como não comem via oral normal, também as glândulas salivares não funcionam tanto. Há a xerostomia, que é a secura da boca. Essa secura da boca leva a que se formem muitas vezes placas, se não houver uma limpeza diária e assídua. E muitas vezes é muito mais difícil de criar mal-estar no doente. Temos que depois pôr muitas vezes algum tipo de, às vezes até se usa um pouco de vaselina, etc, para ver se conseguimos remover aquelas placas, mas que aquelas placas fundem-se de tal maneira com a pele, com a mucosa oral, que muitas vezes se tirarmos, e os lábios, se retirarmos as placas de uma forma mais vigorosa, pode também vir a pele atrás, depois ficam com sangue na boca, etc. Portanto, este tipo de situações temos de estar desperto para isto, para evitar o que acabei de dizer. Portanto, temos que supervisionar sempre e avaliar a quantidade de alimentos que são ingeridos, é muito importante, para tentar perceber aqui o que é que o doente está a comer, se são quantidades adequadas ou não, se temos que colocar mais um suplemento hiperproteico, temos que fazer um suplemento hipercalórico, temos que, porque o doente só fez esta ingesta hoje, portanto, temos que ter mais ou menos este tipo de noções, e para conseguir dar aqui o aporte nutricional ideal a este tipo de doentes, porque, como devem perceber, vai ser sempre, ou seja, a maré vem sempre, nunca está a nosso favor, que é muito importante. E o que eu já referi há pouco um bocadinho, que é ensinar a família, treinar a família, dar educação para a saúde à família e ao próprio utente, para contornar alguma dificuldade que haja, portanto, é importante. Pronto, voltando aqui um bocadinho à intubação nasogástrica, reduz o risco então da pneumonia de aspiração. Eu já falei um bocadinho sobre isso, como podem ver na imagem. Há um risco acrescido então de pneumonia de aspiração, que depois leva a uma grande percentagem de comorbilidade no doente. Muitos doentes acabam por falecer, que já têm uma certa idade também, depois do evento fazem pneumonias de aspiração, porque aspiram conteúdo alimentar, que torna depois impossível aos alvéolos pulmonares também fazerem as trocas normais de oxigênio e dióxido de carbono. Portanto, haver aqui, e leva a infecções pulmonares, etc. Não é? Portanto, que têm que fazer antibioterapia, ciclos de antibioterapia, doentes, muitos deles também já têm determinadas situações renais que não são favoráveis, depois com carga de antibióticos. Portanto, há aqui várias situações que temos que ponderar. Isto é um bocadinho complexo, mas é sempre interessante falar sobre isso e passar-vos este conhecimento também. Portanto, basicamente é isto. A doença vascular cerebral, então tem uma grande causa, ou é a primeira causa de mortalidade e morbilidade no nosso país, em Portugal. Quando falo nosso país, se calhar estou provavelmente também a ser visto pelos nossos irmãos brasileiros. Não me levem a mal dizer isto, mas aqui em Portugal, sim, é a primeira causa de morte, e continua ainda a ser. Embora haja técnicas cada vez mais avançadas para fazer uma intervenção precoce nos primeiros minutos, como disse há pouco, e deixem-me só ajustar aqui um bocadinho a câmera, desculpem lá. Como disse há pouco, uma avaliação inicial eficaz, não é? O doente entra, se houver uma boa avaliação eficaz, pormenorizada, este tipo de avaliação tenderá um melhor planeamento e uma melhor intervenção para melhorar a situação do doente. Portanto, é importante não se esquecerem disto sempre. Todos os profissionais na área da saúde, isto é muito importante, quem intervém
ou profissionais que estão relacionados, que intervêm na alimentação do doente com AVC, é importante que recebam formação, que tenham os princípios bases, pelo menos mais básicos, para que haja um melhor tratamento deste tipo de doentes e que consigam cuidar, tratar o doente com conhecimento e não só porque sim. Portanto, isto é muito importante. Pronto, pessoal, é tudo por hoje. Obrigado por terem vindo aqui terem estado aqui a assistir ao canal Cuidar Mais Saúde. Não se esqueçam, novamente digo que peço-vos, aliás, para subscreverem o canal, para deixarem um gosto, partilhem nas redes sociais se conseguirem, ou entre os vossos amigos, não interessa. Obrigado pelo apoio e aqui vos espero para a semana, tá bom? Um grande abraço.